A gente sabe que a doutrina espírita é considerada por nós a terceira revelação divina. E é em cima de um enfoque histórico que a gente vai tentar explicar por que é assim. Refletindo justamente sobre até que ponto nós, desde os primórdios, estávamos conectados com a divindade. Ou se houve um trabalho da espiritualidade e do próprio Pai que nos criou, providenciando para que essa conexão pudesse acontecer. E até que ponto ela realmente aconteceu. Então vamos começar. Como se deu o surgimento da humanidade na Terra aos dias atuais? E temos um vídeo. Nós vamos passar agora, bem ilustrativo disso aí. Ele está em inglês, eu vou tentar trazer algumas informações a respeito na medida que ele for passando. A evolução da humanidade, por volta de 200 mil anos atrás, né? Aproximadamente 100 mil anos atrás, nós começamos a migrar pelo globo. Nossa população remonta, né, aproximadamente 1 milhão de pessoas. Com o advento da cultura, da agricultura, né, começamos a crescer a nossa população. Aproximadamente 170 milhões de pessoas no volta do ano 100 mil antes de Cristo. Cada pontinho amarelo desse corresponde a 1 milhão de pessoas. No ano 1, começo do século, do nascimento de Jesus. Império Romano, dinastia Han na China. Cada pontinho desse é 1 milhão de pessoas. Rota da Seda, essa região aqui. E aí vai. 182 milhões de pessoas na humanidade por volta dos primeiros séculos, né? A Era de Ouro da Índia. População maia, civilização maia surgindo, volta do ano 500. Quer que eu volte? Sim, tá. O ano 700 depois de Cristo, um surto de varíola no Japão. Ano 800 a 900, a invenção da pólvora. Começa a pipocar aqui, aumentar, 270 milhões de pessoas. As primeiras navegações através de bússola. Isso no ano 1000 a 1100, tá? Aí o Império Mongol, no ano 1200, por volta, né, do ano 1200, século. Pequeno declínio da população do mundo com a peste bubônica, a peste negra, né, ao longo de toda a Europa e a Ásia. Aí começa a pipocar, surgimento das navegações, né, europeias, tráfico de escravos na África e nas Américas. Já temos aí cerca de 500 milhões de habitantes no ano 1600.
No ano 1700 temos cerca de 700 milhões de habitantes. Começa a Revolução Industrial. Ano 1800 a 1900. Aí a gente vê um crescimento bem significativo da população da humanidade. Ou seja, Primeira Guerra Mundial, aliás, as guerras mundiais, a partir do século passado, do século XIX, século XX. Olha só. Previsão para volta de 2015, 7 bilhões de pessoas. A tendência, né, corrente é de 11 bilhões por volta de 2100. Dependendo da quantidade de filhos que cada mulher tiver, de 2 filhos por mulher, aí deverá ser em torno de 11 bilhões. Se ficar em torno de 1,5 filho por mulher, vai cair. Se ficar 2,5 filhos por mulher, vai aumentar a população do mundo significativamente. Pode diminuir ou aumentar. Vai depender dos nossos comportamentos, de como vai ser a nossa cultura ao longo disso aí. Eu vou interromper perguntando, não tem muito que a gente ia cobrar em cima dessa questão, na linha do que está colocado no vídeo, né? Mas a pergunta é, o mundo evoluiu? Sim? Materialmente? Tá bem? E moralmente? Também? A gente pode ficar meio em dúvida a respeito disso. Mas a gente sabe que a barbárie já não é mais um fato aceitável pela sociedade humana hoje. Pode até ainda existir, mas não é um fato, não é uma situação, não é um comportamento aceitável. O fato é que nós estamos lutando muito ainda para superar a nossa barbárie. Existe um grupo já considerável das pessoas na face da Terra, desses 8 bilhões de habitantes hoje, 7,5, 8 bilhões em torno disso, que já não considera o comportamento agressivo, o comportamento odioso, odiento, a força pela força, a lei do mais forte, como algo que valha para ser usado no comportamento, na vida, na sociedade. Só que ainda existe muita gente que ainda se comporta desse jeito. E às vezes até, né, muitos de nós ainda se deixam levar pela agressividade. Mas aí, onde é que a gente quer chegar com isso? Sobre as revelações de Deus. Como Deus fez para trabalhar para que nós pudéssemos melhorar um pouquinho. Nem que tenha sido pouco, mas melhorar. E aí nós temos a primeira revelação, que é Moisés. Uma revelação que fala de Deus com comportamentos humanos. Um Deus que é muito mais identificado pela forma como nós éramos naquela época do que como ele, de fato, é. E temos Jesus. E eu fiz questão de trazer uma imagem mais realista de Jesus. Não o Jesus que a gente foi acostumado a ver ao longo do tempo. Um Jesus mais, digamos, comercial. Esse Jesus aqui é o que a ciência entende como, dentro de um parâmetro genético da época e do local em que ele vivia, como provavelmente devia ser a face dele. É claro que não é exatamente assim, mas é uma ideia de como deveria ser. Só que esse Jesus traz uma mensagem de um Deus absolutamente perfeito em tudo. Ou seja, não é mais um Deus com comportamento humano. Na época de Moisés, Deus era Senhor. Na época de Jesus, Deus passou a ser Pai. O povo de Deus era escolhido por Deus na época de Jesus. Jesus trouxe, na época de Moisés, Jesus trouxe um Deus para todos os povos. Deus, na época de Moisés, era o Senhor da guerra. E Jesus disse, amai os vossos inimigos.
No tempo de Moisés, a lei era a lei do talião, a lei do olho por olho e dente por dente. Jesus vem trazer a proposta de perdoar 70 vezes, 7 vezes. Veja a diferença das revelações. Uma revelação para um povo que tinha um caráter nacional, uma revelação para um povo que já tinha um caráter universal. Então, nós vemos uma clara evolução na forma como Deus é entendido desde os primeiros momentos em que nós começamos a lidar realmente com o Pai, até o momento que Jesus vem para a Terra nos ensinar quem é realmente Deus. Mas Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Foi essa missão que ele deu para os seus apóstolos, seus discípulos. E o que foi que se viu depois de Jesus? Realmente essa proposta desse Deus Pai, de amor, de perdão universal para todo mundo, sem discrição, de amor incondicional, foi seguida? Nós vemos os primeiros cristãos sendo perseguidos no primeiro momento. Só que a gente tem alguns fatos históricos que nós podemos encarar hoje, na ciência moderna, que são bem reveladores da realidade de como foi que aconteceu a propagação desse evangelho pelas pessoas que vieram depois de Jesus. Por exemplo, os 4 evangelhos gnósticos, os 4 evangelhos aceitos, sinóticos, que estão aceitos pela tradição cristã, eles são bem posteriores a Jesus. O de Marcos, que é o mais antigo, é de cerca de 50 a 60 depois de Cristo. Mateus, 70 a 80. Lucas e Atos, que na verdade é um livro só, foi separado depois, mas que foi escrito em sequência, junto um do outro. É de 90 a 100 depois de Cristo. E João, que é o último, é de 100 a 110 depois de Cristo. O evangelho do autor do Apocalipse é bem depois de Cristo. Bem depois mesmo de Cristo. 30 anos aproximadamente, 70 anos depois que ele foi crucificado. E também existem, já foram descobertos e comprovados, evangelhos que são considerados apócrifos, ou seja, evangelhos que a igreja, que a tradição religiosa não aceitou, mas que são passagens das tradições das comunidades cristãs da época, assim como são esses aqui também, e que não são aceitos pelo cristianismo tradicional, mas que são revelações da mensagem de Jesus, como o de Maria Madalena, o de Tomé, que é anterior às cartas de Paulo, e de Judas. E aí a gente vê que existia naquela época já indícios, né, de uma disputa ideológica entre as comunidades cristãs da época. Isso ainda naquele período em que os cristãos estavam sendo perseguidos pelos romanos, onde o cristianismo ainda era algo muito incipiente, eles precisavam se esconder, segundo a tradição nos diz, nas catacumbas, né, para poder praticar a sua fé. Não se fala aqui de praticar rituais, se fala de praticar a fé, de se comunicarem, de trocarem informações sobre os ensinamentos de Jesus. Era isso que se fazia no cristianismo tradicional. Aliás, no cristianismo primitivo. E aí o Império Romano cresceu, essa é a posição máxima em que o Império Romano chegou na Europa, volta do ano 117 depois de Cristo, né? A sua maior extensão, e aí começou a cair. O cristianismo então se incorpora ao Império Romano. Com a decadência do Império no final do século II e a ameaça de invasões bárbaras, o cristianismo começou a ganhar seguidores, tornando-se logo a crença mais popular do Império. Então aconteceu que o imperador Constantino I, percebendo a força crescente da religião, resolve usá-la politicamente para fortalecer o seu próprio poder e enfrentar a decadência do Império Romano. Ou seja, a absorção do Império, do cristianismo pelo Império Romano,
se deu por uma decisão política, muito mais do que qualquer tipo de conversão, ou seja lá o que for. Agora, é claro, Deus, como a gente sabe, escreve certo por linhas tortas. E aí, tudo aconteceu por uma providência divina. E a gente vai ver mais na frente isso acontecer. Na Idade Média e na Idade Moderna, o cristianismo se consolidou a partir do momento que se tornou, a gente sabe, a Igreja Apostólica, Católica Apostólica Romana, né? E a Igreja Católica Tradicional também no Oriente, a Ortodoxa no Oriente. Temos aqui o imperador Carlos Magno, né? No Sacro Império Romano Germânico, que espalhou o cristianismo pela Europa toda. Também através da conquista dos povos, da invasão, da tomada dos povos, do domínio dos povos. E a gente também tem, na Idade Moderna, os jesuítas nas colônias luso-espanholas, né? E a gente pode concluir a partir disso aqui o quê? Que foi pela força, pela imposição, que o cristianismo se expandiu no mundo. Dá para a gente ficar um pouquinho novamente com o pé atrás perguntando, houve evolução? As pessoas que propagaram o cristianismo, ou seja, a mensagem de Jesus, o evangelho de Jesus, eles realmente traziam a mensagem de amor, de perdão, ou eles estavam apenas cumprindo um papel de dominação e de poder? Vale a gente refletir um pouquinho. Como sempre, Deus escreve certo por linhas tortas. O que realmente ficou dos ensinamentos de Cristo? Os céus e as terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jesus ele tem uma finalidade em dizer isso. Ele tem um propósito em dizer isso. Ele diz, não importa o que façam dos meus ensinamentos. Como o Risline nos falou, a forma não importa. O que importa é a essência. O que está dentro do coração. E algumas coisas foram aproveitadas. Uma delas foi, quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Está em João, capítulo 15, versículo 26. E ele diz mais, no capítulo 16. Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. E aí ele deixa registrado em seus ensinamentos que mais na frente vai ter uma nova revelação. Nós vimos duas revelações, Moisés e Jesus. Mas Jesus já deixa anunciado que haveria uma nova revelação. E essa nova revelação iria trazer o esclarecimento necessário que nós precisávamos para entender os ensinamentos dele e renovar toda esses ensinamentos para que nós pudéssemos nos religar à divindade da forma correta como devia ser. É Deus realizando seu projeto divino. Existe um projeto divino. E Deus escrevendo certo por linhas tortas. Surge então, no ano de 1857, a revelação desse Espírito de verdade, que não foi Allan Kardec. Muitas vezes vocês poderão ouvir de alguém dizer, não, os espíritas não são seguidores de Jesus, eles são seguidores de Allan Kardec. Isso não é verdade. Primeiro porque Kardec ele não fala por ele. Todos os ensinamentos que ele traz dois espíritos iluminados, que através de um processo de trabalho intenso, didático, preocupado com detalhes mínimos, os mais importantes, cuidando para que não deixasse que as mentiras se propagassem. Ele chega a nos dizer, melhor rejeitar 100 verdades do que aceitar uma única mentira. E com todo esse critério, com todo esse esforço, com toda essa dedicação, ele colheu informações que vinham dos espíritos
iluminados, para nos trazer as explicações que nós precisávamos para entender o Evangelho de Jesus. Quantas vezes, eu vou perguntar aqui, quem aqui se tornou espírita depois que ficou adulto? A grande maioria, eu também. Alguns talvez já tenham nascido no meio espírita e já tenham recebido algumas informações, mas a grande maioria se tornou espírita depois que ficou adulto. E essas pessoas agora, para essas pessoas eu pergunto, quem aqui entendia tranquilamente o que estava no Evangelho de Jesus? Certamente a gente ficava muito cheio de dúvidas. A gente lia o Evangelho e vinha aquelas parábolas, vinha aquelas informações, aquelas leituras, e a gente dizia, o que é que Jesus queria dizer com isso? Não é verdade? A revelação, a terceira revelação divina, nos esclarece tudo isso. No momento que a gente começa a ler as obras da codificação espírita, nós começamos a entender o cristianismo de forma clara, racional, sem dificuldades, percebendo o quanto as coisas são mais naturais do que parecem. Tudo aquilo que parecia ser sobrenatural passa a ser simples de entender, porque faz parte da natureza. Há 200 anos atrás, um fenômeno elétrico, que faz parte da natureza desde sempre, era considerado alma de outro mundo. O fogo de Santelmo, que era um fenômeno que acontecia nos mastros dos navios, uma luminescência que ocorria, era considerado pelos marujos como algo sobrenatural, era fantasma, era assombração. Eles ficavam com medo. Hoje nós sabemos que não passa de um efeito elétrico estático, do contato, assim como os raios acontecem nos períodos de tempestade. E hoje nós apertamos o botão e temos a eletricidade sob nosso controle. Hoje nós entendemos isso de forma muito natural. Mas há 200 anos atrás, ou seja, quando a nossa população ainda era em torno de 500 milhões de habitantes, 500 mil habitantes, 500 milhões, estou me corrigindo, quando nessa época, que a população era ínfima, ainda tínhamos muito medo, muito receio das coisas que aconteciam na natureza de forma simples desde sempre. Vivemos cerca de 200 milhões 200 mil anos, vivendo à mercê de crendices, de superstições, de achar que tudo era sobrenatural. E hoje nós temos a ciência nos esclarecendo todas essas coisas. Nessa mesma época, a ciência também nos revela as informações a respeito do divino e daquilo que as pessoas achavam que era sobrenatural, que eram os espíritos, o mundo espiritual. E então, a doutrina espírita ela nos traz 5 princípios básicos, que são a base, através da qual, sem os quais, a doutrina não poderia existir. Se a gente tirar qualquer um desses 5 princípios, a gente derruba a doutrina. São como que as colunas que sustentam, teoricamente, o conhecimento da doutrina espírita. E é fundamental que a gente procure entender cada um deles. Primeiro é Deus. Se você não acredita em Deus, você não pode entender a doutrina espírita de forma alguma. O segundo é a imortalidade da alma. Ou seja, princípio básico do Espiritismo é saber que todos nós somos imortais e pré-existimos a nossa existência física. Terceiro, a comunicação com os espíritos. Ou seja, todos nós, depois que deixamos essa roupagem física que temos, continuamos existindo enquanto consciências individualizadas e, nessa condição, podemos nos comunicar com aqueles que ficaram no mundo físico, material ainda. Reencarnação. Nós precisamos retomar a existência física, nascer novamente, crescer novamente, em um corpo físico novamente, para que possamos, através das várias experiências, evoluir num processo eterno para a perfeição. E pluralidade dos mundos habitados. A casa do Senhor tem muitas moradas. A casa do meu Pai tem muitas moradas, disse Jesus. Ele deixa claro que seria muita falta de noção de custo-benefício construir um universo tão imenso
que pode hoje até se considerar que não é o único universo existente, cheio de planetas, de sistemas solares, de galáxias, para apenas esse planetinha, que é muito menor que um grão de areia na praia, no oceano, seja o único planeta habitado por seres inteligentes. E nem tão inteligentes assim, né? Diga-se de passagem. Então, esses são os princípios básicos que a gente precisa estudar. A gente já teve a oportunidade de falar sobre isso com mais detalhes numa outra ocasião. Inclusive está lá no YouTube, nas palestras que são gravadas pelo Carlos, na página do Viana de Carvalho, para quem não sabe. Então, qual é a finalidade dessa doutrina? Para que Deus, ao longo de todos esses séculos, veio nos trazendo aos poucos essas revelações, na medida em que nós tínhamos o preparo necessário para cada uma delas? O que a gente quer entender aqui é justamente que Deus ele trabalha de forma certa. E se na época de Moisés o entendimento de Deus era aquele, que a gente falou ainda há pouco, e na época de Jesus já veio uma revelação nova, é porque era um momento propício para isso. E na época de Kardec, século XIX, nós começamos a entender melhor, porque a ciência evoluiu. Nossa capacidade de entender o mundo ficou mais estruturada. E, consequentemente, houve a oportunidade de nos trazer a revelação divina de forma mais clara. É por isso que a gente chama que o Espiritismo é a fé raciocinada. Nós temos a capacidade de conciliar a nossa fé com a nossa razão. Qual é a finalidade do Espiritismo? Vamos perguntar o quê? O que Deus espera de nós. Cada um tenta responder para nós mesmos. O que é que Deus espera de nós? Ele espera alguma coisa de nós? Quem sabe? Sim. Mas o quê? Certamente alguém vai dizer que a gente cumpra a vontade dele. Concordam comigo? Deus espera que nós cumpramos a vontade dele? Suas leis. Como é que a gente pode realizar a vontade de Deus? Como é que a gente cumpre a vontade de Deus? Ouvindo? Cumprindo? Sim. Quais são os mandamentos de Deus? Quem é que está apto a cumprir esses mandamentos? Quem são as pessoas que têm condição de realizar esses mandamentos? Isso é uma pergunta para a gente fazer para a gente mesmo. Em vez de perguntar quem está apto, eu posso perguntar, eu estou apto? Eu estou apto a cumprir a vontade de Deus? Quando se deve realizar a vontade de Deus? Qual é o momento para fazer isso? É na próxima encarnação? Ou é aqui e agora? Por que realizar? O que é que faz com que a gente realize? Por que realizar a vontade de Deus? A doutrina espírita nos ensina que Deus é infinitamente bom, justo e sábio. Ou seja, a vontade dele já está estabelecida. Ela já está posta. Por que nós ainda estamos precisando temos tanta dificuldade de realizá-la? Porque ele nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Para que nós possamos merecer essa realização. E não façamos as coisas automaticamente, sem pensar, sem saber por que estamos fazendo. É fundamental que nós tenhamos em mente que o cumprimento da vontade de Deus é uma necessidade da nossa existência. Quer queiramos ou não, ela vai acontecer. Agora, a gente tem o direito, porque ele nos deu esse direito, isso se chama livre-arbítrio, de escolher se a gente realiza ou não essa vontade. O Espiritismo vem nos trazer esse esclarecimento. Essa é a finalidade dele. Nos esclarecer por que nós precisamos. Por que nós precisamos evoluir. E aí eu vou trazer uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas, talvez aqui a maioria já até saiba. O que é que todo ser humano quer no fim das contas?
ser feliz. Por mais que você pergunte, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero me casar, ter uma família, eu quero isso, quero aquilo, eu quero viajar. No fundo, o que está por trás desses desejos é a felicidade. Então Deus nos fez para sermos felizes. Deus nos colocou nesse mundo para nós sermos felizes. E a gente está aprendendo a ser feliz. Lembra de Jesus? Lembra do Evangelho? Lembra do amai os vossos inimigos? Amai aos outros como a si mesmo? Perdoai 70 vezes 7 vezes? Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm sede de justiça? Tudo isso nada mais é do que o manual de instruções da felicidade. O passo a passo para ser feliz. Só que a gente reluta em cumprir a vontade de Deus, que Jesus nos traz. A gente fica patinando, pisando, como é que se diz, marcando o passo no mesmo lugar. E Deus tem paciência de esperar a gente evoluir. 200 mil anos de história. Estamos agora diante de uma terceira revelação divina que nos esclarece o porquê de tudo isso. E aí a gente se depara com algo que tem a ver, né, com o momento que a gente está vivendo hoje, que se fala tanto, transição planetária. A doutrina espírita nos diz que os planetas, assim como as pessoas, evoluem. As coletividades evoluem como as pessoas. E essa evolução, como é que se dá? E aí eu trago uma pergunta do Livro dos Espíritos que diz, a questão número 932. Por que, neste mundo, os maus têm geralmente maior ascendência sobre os bons? Por que é que a gente às vezes fica na dúvida se o mundo evoluiu moralmente mesmo? Se a humanidade evoluiu moralmente mesmo? A gente não fica nessa dúvida, né? Quando a gente pergunta isso. Lembra da pergunta que eu fiz logo no começo? Se a humanidade evoluiu? Por quê? Porque a gente vê os maus se sobressaírem, né? Se sobreporem sobre os bons. E aí os espíritos nos ensinam. Pela fraqueza dos bons. Quando os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes quiserem, prevalecerão sobre os maus. Quer dizer que a gente vai ter uma luta de vida ou morte entre os bons e os maus, como muitos querem? Ou será que a prevalência dos bons vai acontecer de uma forma mais cristã? A prece, né? A nossa prece cantada foi a paz pela paz. A paz do mundo começa em mim. Ser pacífico não significa ser tímido. Nós precisamos levantar a bandeira da paz. De forma audaciosa. De forma veemente. Despertar nas pessoas o quanto é importante a gente abandonar essa ideia de dizer, eu sou o bom, você é o mal, eu tenho que destruir você. Nós estamos vivendo isso, gente, no nosso país, no mundo inteiro. Hoje em dia, o conceito de cidadão de bem é uma coisa meio... já está bem definido quem é do bem e quem é do mal. Está escrito na testa. Quantas vezes a gente vota numa pessoa e quando chega lá, descobre que não era aquilo que a gente pensava? Quantas vezes isso já aconteceu? E continua acontecendo. E vai continuar acontecendo. Porque não está escrito na testa. Aí imagina se de repente a gente puder, vamos supor, armar todo cidadão de bem. Está escrito na testa que é cidadão de bem? Está certo a gente fazer isso? Eu peço desculpas, mas é importante que a gente coloque esse tipo de coisa. A gente está sendo tímido quando a gente fica calado diante de certas colocações absurdas que são colocadas aí para a gente. Para todo mundo ver, para todo mundo ouvir, a gente fica calado. A gente precisa reagir.
de forma pacífica, não é pegar briga, nem xingar, nem ir para a vias de fato com ninguém. Mas a gente precisa reagir. A gente precisa mostrar que esse tipo de raciocínio está errado. A gente precisa prevalecer sobre os maus. E olha que a gente não é tão bom assim, né? A gente precisa também ter essa visão. E a prevalência do bem sobre o mal também tem que acontecer dentro da gente. É importante que a gente diga. E a gente tem autocrítica. Porque de vez em quando a gente comete muitos erros. Ficar atento. Orai e vigiai. E aí eu trago mais um vídeo. Me permitam. Esse é mais curtinho, tá? E está em português. A infância espiritual. A vida é um aprendizado. A Terra é um planeta escola. Estamos aqui para aprender. São muitas as máximas a nos lembrar de que o propósito básico da vida é evoluir. No entanto, todos nós, ainda que por breves momentos, seguimos um sentido diferente desta programação inicial. Estacionamos. Diante de algum obstáculo, escolhemos parar ou simplesmente estagnamos em alguma manifestação inconsciente de nossa infância espiritual. E o que fazemos diante de uma criança que ainda não aprendeu a engatinhar, a andar, a falar? Nós a condenamos? Nós a julgamos incapaz? Sentimos-nos superiores a ela? Claro que não. Nós olhamos para as crianças em processo de aprendizagem com ternura e confiança na vida. Simplesmente sabemos que chegará o dia em que um passo antecederá outro, em que a fralda amanhecerá seca, em que a noite inteira será dormida, em que a frase será perfeitamente pronunciada. É só questão de tempo. Por que não aplicar essa mesma ternura à manifestação de nossa infância espiritual e à dos outros? Mas trata-se de um adulto consciente, retrucamos. Porém, nos assuntos do coração, da dor, dos traumas, mesmo o mais experimentado dos homens, guarda em si conexões diretas, ainda que inconscientes, com a sua criança ferida. Isso não quer dizer que alguém que manifeste um determinado aspecto infantilizado seja terminantemente menos maduro do que outra pessoa que já não sofre com o mesmo tema. O ser humano, em suas ricas e infinitas manifestações, possui matizes mil de personalidade. Por isso, a ineficácia das comparações entre uns e outros. Um condenado por um crime qualquer, por exemplo, pode ter desenvolvido uma grande humildade, mas ainda assim não ter a paciência amadurecida. Tem certamente uma programação didática diferente da minha. Não há sentido algum, portanto, em comparar, medir, julgar. Cada pessoa tem a sua proposta acadêmica como que gravada na consciência. O caminho a ser percorrido por cada um é único e intransferível. Julgar esse roteiro é, portanto, tão ineficaz quanto indesejável. Ao nos depararmos com a impaciência alheia, a teimosia, o orgulho, a vaidade e o egoísmo, lembremos: eis a infância espiritual deste irmão, que eu possa servir de instrumento para ele seguir em frente. Que eu me abstenha de condenar, apontar, ferir. Que eu seja a mão que ergue, a palavra que anima, o olhar que estimula. Que eu tenha profunda admiração por seu processo de aprendizado
e reconheça que este não é melhor nem pior do que o meu, apenas diferente. Que eu o observe com a mesma doçura que lanço à criança que aprende a caminhar. Porque eu também, certamente, tenho questões a amadurecer, equações a solucionar, verbos a conjugar, respostas a encontrar, teses a dissertar. Quando não temos êxito na escola, ficamos de recuperação para sermos reavaliados. Se ainda assim não der certo, repetimos de ano para revisitar, uma vez mais, a lição ainda não apreendida. Porém, não retrocedemos nunca, nem voltamos para uma série anterior. Apenas estacionamos. Neste lugar, aguardamos que a vida lance novamente as perguntas que nos estimularão a desenvolver e expressar a resposta esperada. Uma vez respondida, a etapa é superada e voltamos a caminhar. Retomamos o nosso movimento ascensional. E a vida, como excelente mestra que é, amorosamente nos lança novas outras interrogações. E assim vamos fluindo, de pergunta em pergunta, de resposta em resposta, galgando os níveis da nossa programação evolutiva. É a ânsia da vida por si mesma, conduzindo-nos rumo à excelência, nos degraus da maturidade espiritual. Gratidão, ó Pai, pela fantástica escola da vida. Legal, né? Para terminar, a passagem de Obras Póstumas, o Credo Espírita, página 214. Ministrando a prova material da existência e da imortalidade da alma, tornando-nos palpáveis as inevitáveis consequências do bem e do mal, a doutrina espírita, melhor do que qualquer outra, põe em relevo as necessidades da melhoria individual. Por meio dela, sabe o homem de onde vem, para onde vai, por que está na terra. O bem tem um objetivo, uma utilidade prática. Melhorando-se moralmente, os homens prepararão na terra o reinado da paz e da fraternidade. E aí nós conseguiremos realizar, pelo menos em parte, o projeto divino nesse planeta. Muita paz.